Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a terceira live da maratona O Caminho para Sair da Depressão. Nessa live, eu vou falar sobre como tratar a depressão do jeito certo. Na nossa primeira live, eu falei sobre o que mantém pessoas presas à depressão. Eu falei sobre vários pensamentos sabotadores. Que, se você não assistiu, tá gravado aqui no meu perfil. Acessa, vai lá na aba de vídeo, você vai ver lá na capa, Maratona Live 1. Assista. Se você não viu também a Live 2, onde eu falei sobre os erros que muitas pessoas cometem, depois que essa live terminar, você vai lá e assiste. Maratona Live 2, os erros que as pessoas cometem. E hoje eu vou falar sobre como tratar a depressão do jeito certo. Já vou começar então dizendo o seguinte: eu quero que as pessoas se tratem do jeito certo, da melhor forma possível. Eu tenho total consciência de que não são todos os psicólogos que sabem tratar a depressão do jeito certo. Por isso, eu ouço muitas pessoas recém-chegadas na terapia. Hoje mesmo eu escutei isso. Márcio, você é meu 5º psicólogo. Você é meu 3º psicólogo. Ontem até falei numa live. Márcio, você é meu 9º psicólogo. Duas pessoas já me falaram isso. Então eu sei muito bem que não são todos os psicólogos que sabem tratar do jeito certo. Eu conheço alguns que sabem, graças a Deus, conheço, tá? Existem excelentes profissionais por aí, mas existem profissionais que não sabem tratar do jeito certo. É lógico que, para que um tratamento funcione, não basta ser um ótimo profissional. Não basta. Precisa ter também um ótimo paciente. Então, seja você um bom paciente da terapia também. Seja pontual, não atrase, não falte. O que mais? Dedique-se, fique atento ou atenta nas sessões. Eu vou falar tudo sobre isso hoje. Hoje essa live vai ser bem super importante, tá? Super importante mesmo. As lives de ontem e de ontem tiveram duração de cerca de 30 minutos. Hoje eu não sei quanto tempo vai ter, talvez passe um pouco. Eu vou tentar ser conciso, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Então vamos prestar atenção aí, quem está ao vivo, quem está vendo gravado também, se desconecta do mundo externo. Presta atenção aqui, porque eu vou explicar como tratar a depressão do jeito certo. E já quero começar falando que, como eu sei que psicólogos nem sempre sabem tratar a depressão do jeito certo, e como eu sei também que o preço das minhas sessões é mais alto do que muitas pessoas podem pagar. E além disso, na maior parte do tempo, os meus horários estão 100% ocupados ou quase 100% ocupados. De vez em quando, algumas pessoas têm alta. Hoje mesmo, uma paciente teve alta. Inclusive, é um momento maravilhoso quando uma pessoa tem alta, né? Quer dizer que atingiu o objetivo terapêutico. É maravilhoso. Hoje uma pessoa teve alta, então o horário foi liberado. Quando isso acontece, a tendência é que rapidamente seja preenchido, seja por alguém do Instagram ou por indicação e tudo mais. Então, na maior parte do tempo, o meu horário é ou 100% cheio ou quase 100% cheio. E além disso, como eu falei, muitas pessoas não conseguem pagar o preço das minhas sessões, porque é acima da média o preço. Então, eu, justamente por isso, no final do ano passado, meio pro final, eu fundei a Clínica de Psicologia Jean Sante. Onde é que fica essa clínica? Qual é o endereço? O endereço é a Casa dos Psicólogos, só que o atendimento não é presencial. O endereço é a minha casa, o meu apartamento. O atendimento é online. O meu endereço e o seu endereço aí na tua casa, tá? Então, nosso atendimento é online. A Clínica de Psicologia Jean Sante tem eu, tem o Ricardo e o Samuel. A princípio, em algum momento vai ter mais psicólogos, tá? Vão ter mais aí psicólogos em algum momento. Vai demorar um tempo ainda, mas vão chegar mais. Então, são psicólogos que estão sendo e continuarão sendo treinados por mim dentro do método das 7 camadas da depressão, que eu vou mostrar, tá aqui no meu notebook, eu vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Algumas pessoas, inclusive, participaram do treinamento das 7 camadas que eu fiz em grupo no ano passado. Para os psicólogos, esse treinamento eu estou dando de maneira muito mais aprofundada. Na verdade, eu já finalizei esse treinamento, eu continuo com supervisões, né, dos casos que eles estão já atendendo. Então eu dou essas supervisões. O preço é mais acessível do que o meu e a qualidade é excelente. Por quê? Porque primeiro, já sempre notei que ambos são extremamente inteligentes. Se não fossem, sinceramente, se não fossem super inteligentes e competentes, não estariam comigo. Já começa por aí. Então já chegaram para mim, assim, super estudiosos, inteligentes, competentes. Depois, com o meu treinamento, ficaram mais afiados ainda.
Na última supervisão, nas últimas, eu me surpreendo, porque o raciocínio clínico dos dois é muito rápido, muito bom, tá? Então, por isso que eu tô falando que não consigo pagar o preço do Márcio. Existem outras opções que podem ser excelentes também. Consigo pagar o preço do Márcio? Maravilha. Maravilha. Tudo bem, ótimo, mas quem não consegue não pode se limitar por isso, tá? Então, como tratar a depressão do jeito errado? Vou falar rápido, bem rápido sobre isso primeiro, porque esse foi basicamente o tema de ontem, tá? Os erros que as pessoas cometem. Primeiro é tentar sair da depressão sozinho. Isso aí não é nem tratamento, tá? Mas como tratar do jeito errado? Primeiro, muita gente pensa que esporte substitui terapia. Não substitui. Ele ajuda, mas não substitui. Depois, tratar do jeito errado, ir apenas no psiquiatra. Apenas tomar medicação. Ou ainda pior, às vezes nem no psiquiatra vai, e aí fica lá pegando indicação de remédio do amigo, da amiga. Tem um amigo que é médico, o médico faz a receita e vai lá, Rivotril para dentro, né? Que é o clonazepam, diazepam, alprazolam, que são aqueles medicamentos tarja preta, e a pessoa pensa que vai melhorar alguma coisa, ela está só camuflando aquela dor ali. Está nem perto de acessar as raízes do problema, as raízes da doença. Então isso é uma forma errada de tratar a depressão, tratar só com remédio. Por que é errada? Porque é incompleta. Todo bom psiquiatra indica terapia. Às vezes o psiquiatra percebe que, olha, o paciente está resistente, ele está começando o tratamento. Então, às vezes, o paciente ele nem indica no começo. Eu conheço psiquiatras bons aqui em Ubatuba. Às vezes, ele nem indica no começo. Às vezes, o paciente está lá 1 mês, 3 meses, chega lá, em algum momento, o psiquiatra vai falar, olha, fulano, você precisa de psicólogo. Às vezes, o paciente não procura. E aí, a culpa não é do médico, a culpa não é do psiquiatra, a culpa é do paciente, que não quis procurar. Tá? Então, aí o paciente tem que se responsabilizar por isso. Então, você tem que se responsabilizar pela sua vida. Lembrando que nenhum psicólogo faz milagre, nenhum psicólogo faz mágica, tá? Nenhum professor de inglês vai colocar o inglês na tua cabeça. Você tem que, se você está querendo aprender inglês ou natação, você tem que aprender estudando, você tem que se dedicar, você tem que ir para as aulas, você tem que treinar. Ninguém vai fazer mágica. Não adianta você projetar a responsabilidade da tua vida para fora, porque isso não vai funcionar. Então, primeiro que começa por aí, você tem que buscar o tratamento, certo? Já começa por aí. E eu vou falar sobre como é o tratamento certo, tá? Outras coisas aí a respeito do tratamento errado, porque algumas pessoas me falam assim, né? E aí é o seguinte, Márcio, você é meu 3º psicólogo, você é meu 5º psicólogo, você é meu 9º psicólogo. Eu falo, meu Deus do céu, né? O que acontece com esses psicólogos? Aí eu vejo que muitas vezes, conforme eu vou estendendo a terapia da pessoa, 1 ano, 2 anos, eu vou vendo que às vezes a pessoa não tratou o núcleo. Ela tratou, entre aspas, porque na verdade isso não chega a ser um tratamento de verdade, apenas a parte superficial da depressão, que são os sintomas. Eu dividi a depressão em 7 camadas. Eu chamo de 7 camadas da depressão. Vou mostrar a figura aqui para vocês no meu notebook daqui a pouquinho. E eu dividi dessa forma para ficar didático, para eu entender, para os meus pacientes, às vezes, quando precisam entenderem, e também para outros profissionais entenderem. Esse método tem base na TCC, Gestalt terapia e psicologia positiva. Eu tirei ele da minha cabeça, mais ou menos, né? Tirei dos meus estudos, nessas abordagens, da minha experiência, e um pouco foi sim da minha cabeça, da minha experiência própria, porque eu mesmo tive depressão grave também por muito tempo. Inclusive, na live de sexta-feira, o tema vai ser esse, como eu me curei da depressão. Então eu vou contar a minha história e vou contar o que me levou para a depressão e o que eu fiz para sair dela. Claro que o que eu fiz para sair dela vocês já vão descobrir um pouco aqui hoje, né? Porque eu vou falar como fazer para se curar da depressão nessa live de hoje. Então, vamos lá. Então assim, vamos lá. Deixa eu tentar organizar minha cabeça aqui. Estou com um papelzinho aqui do lado também. Vamos começar então dizendo que a depressão é um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações e insatisfações que não estão resolvidas na sua mente e na sua vida. Eu já vou começar a mostrar aqui uma imagem para vocês agora, tá? Vamos lá, vou começar a mostrar agora. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Peraí. Estão vendo aqui, né? Então, um dos grandes erros que eu vejo de muitas pessoas é o seguinte, de alguns profissionais inclusive, é tratar
Perceba o meu mouse aqui, tá? Ó, só essas primeiras camadas, amortecimento, congelamento, perda e falta. O que, que tem nessas camadas? Camada do amortecimento. Ó, só para vocês entenderem o contexto, isso aqui estava num treinamento em grupo das 7 camadas da depressão, que foram, se não me engano, acho que foram 4 encontros online no ano passado, com a duração de 2 horas cada. Alguém aí participou? Comenta aí, que eu quero saber se alguém que está aí participou. Então aqui eu vou passar muito rapidamente algumas coisas que tem a ver com isso, para explicar como é o tratamento. Então, muitas pessoas ficam aqui, né? Tratando só essas primeiras 4 camadas, que são mais superficiais, eu vou mostrar o que tem aqui. Mas, eu desenvolvi esse método porque, conforme a minha experiência própria, e conforme a experiência que eu fui tendo nos primeiros anos de atendimento, eu fui percebendo várias coisas, vários elementos comuns que estão no núcleo da depressão. E aí eu atendia um paciente, 2, 3, 10, 20, aí em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu comecei a perceber que, caramba, tem algumas coisas que me parece que estão no núcleo da depressão. E começou a ver na minha cabeça a imagem de uma espécie de cebola. Como que eu vou transformar isso numa coisa que fique visual? E aí eu pedi para um designer fazer, e um designer fez essa imagem que eu achei que ficou ótima. Então, não é uma cebola isso aqui, né? Mas é um círculo com várias camadas. E aqui está o núcleo. Cada uma dessas camadas aqui tem vários ingredientes. A depressão, as causas dela estão no núcleo. E eu vou mostrar para vocês onde estão. Eu participei e adorei, eu vi algumas. Então, ótimo, perfeito. Então, para quem assistiu, isso aqui vai ser um refresh, tá? Vocês vão refrescar a memória com algumas coisas. Eu vou explicar algumas coisas que vocês já viram e algumas que vão... Talvez sempre tem coisas novas, claro. Mas vocês vão lembrar de algumas coisas, então. Outro erro. Muita gente fica aqui nos gatilhos. Ah, eu vou resolver os gatilhos. Eu vou terminar o meu casamento. Pronto. Terminei meu casamento que está me causando depressão. Pronto. É isso. Resolvi... Beleza, sofri, entrei em luto, era meu casamento que estava causando depressão, beleza. O que é gatilho? Gatilhos são situações externas que causam sentimentos. Então, é o meu casamento. Pronto, terminei, agora passou 1 ano ou 2, eu começo a namorar, percebo que eu estou namorando com uma pessoa muito parecida, tem apenas um nome diferente, um RG diferente, um CPF diferente, mas a essência da pessoa é igual. É tóxica igual, é problemática igual, e eu continuo problemático ou problemática igual também, né? Porque não é só o outro que é problemático, você também é. Perceba isso. Vamos parar de projetar que todo mundo é problemático e eu não. Terrível isso. Todo mundo tem seus problemas, então de uma certa forma todo mundo é problemático, sim, tá? Então eu continuo aqui projetando neste outro gatilho, que é o meu relacionamento novo, os mesmos problemas. O que acontece? Cadê o núcleo? O núcleo não foi tratado corretamente, adequadamente. Ou então, tem um sério problema financeiro. Mudo de trabalho, perco o trabalho, arrumo outro trabalho. Estou lá sempre com problema financeiro. Tem alguma coisa no núcleo aqui que não foi tratada adequadamente. Nossa, Márcio, mas eu fiz terapia durante 1 ano ou 2 e o profissional era bom. Então talvez você tenha parado de forma prematura. Isso pode acontecer. Isso acontece inclusive com pacientes meus. Às vezes o paciente está comigo há 1 ano, 2 e para, seja por motivo financeiro ou por desistência mesmo, de vez em quando acontece. E aí a pessoa não finaliza o tratamento, o núcleo não está tratado adequadamente. O que vai acontecer? A pessoa vai se enrolar de novo, vai deprimir de novo, vai ter problemas de novo. Uma vez que a depressão é curada, existe imunidade? Não, não existe. Mas quando o núcleo está tratado de uma maneira profunda, a chance de recaída é muito menor. Então agora eu vou mostrar para você o que tem aqui. Cada camada, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque eu quero chegar no núcleo, que é a parte principal. Aqui vocês vão ver os sintomas, tá? Então camada 1, olha só. Alteração no sono, libido e apetite, respiração superficial e olhos opacos, dificuldade para pensar e se concentrar, pessimismo e amargura. São sintomas. Se você se identifica, comenta aí. Eu me identifico. Só lembrando, pessoal, uma coisa importante que às vezes eu esqueço de falar. Curtam a live, quem está gostando, porque isso ajuda o Instagram a mostrar para mais pessoas que eu estou ao vivo. E se você conhece alguém que precisa assistir, tem um aviãozinho do lado do coração aí que você pode compartilhar essa live e mandar no direct de quem você quiser. Compartilha a live, é uma live super importante essa. Então aquele amigo, aquela amiga, ou aquele tio, ou aquele pai, aquele parente,
manda para essa pessoa, tá? Porque é uma live super importante essa. Então, segunda camada, congelamento. Eu dou um nome principal para cada camada. Eu me identifico? Então, pois é. Olha só. A pessoa fica congelada. O nome principal da sensação é congelamento. Então, tem uma alteração social no contato, culpa, sensação de fracasso, irritabilidade, raiva, agressividade, autorreprovação, dificuldade de buscar satisfação no ambiente, autocrítica excessiva e tristeza. Que são sintomas ainda também. E todos esses outros aqui, né? Desamparo, impotência, dificuldade, incapacidade de reação, desânimo, desespero, ruminação de pensamentos negativos, baixa autoestima e baixo amor próprio. Caramba, Márcio, tudo isso é tão profundo, você vai me falar que isso está na primeira e segunda camadas? Pois é. E para a gente tratar e mudar isso aqui, a gente tem que chegar aqui no núcleo. E é por isso que às vezes o tratamento demora 2, 3 anos. Então eu tenho, nos meus 14 anos de clínica, eu tenho uma estimativa, tá? Que eu vou falar, que não é uma regra isso. Eu vou até virar a câmera para mim de novo. Não é uma regra o que eu vou falar. De novo, não é uma regra. As pessoas adoram regra. Márcio, quanto tempo dura o tratamento? Uma estimativa, não uma regra, é um caso que começou grave. Mais ou menos 4 a 5 anos. Terapia toda semana. Uma vez por semana, 50 minutos. Márcio, são 4 a 5 anos para sair da depressão? Não. São 4 a 5 anos para ter alta. Sair da depressão normalmente é bem menos do que isso. Normalmente. Na maioria das vezes, mesmo casos graves. Só que quando uma pessoa está num caso grave e se cura da depressão, então ela tem alta? Não. Ela vai melhorar muito mais antes dela ter alta. Muito mais. Ela vai despertar o potencial dela, ela vai se encontrar com ela mesma, ela vai se encaixar no mundo, ela vai ser feliz, ela vai florescer. Aí, em algum momento, ela vai ter alta. Por isso que quando começa grave, ela percorre um longo caminho que pode demorar 4, 5 anos, 6, e depois ela vai ter alta. Casos moderados, mais ou menos de 3 a 4 anos. Casos leves, 1 ano, 2 anos, mais ou menos isso. De novo, é uma estimativa, tá? Bom, camada da perda. O que tem aqui na camada da perda? Olha só. Perda de energia e vitalidade, perda de prazer, perda de fé, perda de interesse, perda de esperança, perda de conexão com a vida, que gera pensamentos ligados à morte, perda de contato consigo mesmo. Tudo isso são sintomas que estão na terceira camada. Quarta camada, essa também é uma camada onde estão os sintomas, e aqui são os mais profundos: vazio, falta de sentido de estar vivo, distanciamento de si mesmo, distanciamento do mundo. A organização disso aqui veio da minha cabeça, tá? Essa organização, porque eu percebo que tem alguns sintomas que estão por trás dos outros e são mais profundos. Os sintomas em si estão na CID, estão no DSM, estão em tudo quanto é lugar. A divisão deles, dessa maneira didática, fui eu que fiz. O que vocês não vão encontrar em outro lugar de maneira tão clara é o que está aqui no núcleo. Algumas coisas até dá para encontrar, mas não é tão fácil assim. Vamos chegar lá já já. O que tem aqui no corpo? Predisposição genética, sedentarismo, má alimentação, uso excessivo do álcool e drogas ilícitas. Aqui estão tanto causas quanto consequências, tá? Aqui eu estou falando um pouco dos graus da depressão, até falei anteriormente sobre isso, né? Então a gente tem aqui essa linha, ó, aqui embaixo temos a depressão, aqui temos uma depressão grave, aqui temos uma depressão moderada, aqui temos uma depressão leve, aqui temos uma depressão bem leve, aqui temos uma quase depressão, mas a pessoa já saiu da depressão. Aqui temos, ó, a pessoa já está bem melhor quando ela está aqui, ainda assim ela pode, ó, o mouse aqui, ela pode recair, isso pode acontecer, tá? Então aqui estão os graus. A saída da depressão, ó, não é assim. Ela é assim. Essa é a saída da depressão. Tem altos e baixos. De novo, não é assim. É assim. E aí, sexta camada. Gatilhos são situações externas, aqueles que você vive na vida adulta. Término de relacionamento, ambiente familiar tóxico, ambiente de trabalho tóxico, crise financeira, mudança de cidade, estado ou país, aborto, nascimento de um filho. Nascimento de um filho gera a famosa depressão pós-parto, né? Então, quer dizer, eu tenho depressão porque meu filho nasceu. Péssima explicação essa. Eu tenho depressão porque eu
tive uma crise financeira, péssima explicação. Essa crise financeira ou esse casamento ruim ou o que quer que seja, isso nada mais é do que o gatilho. Isso são gatilhos. Gatilhos são situações externas que mudam os seus pensamentos e sentimentos. Então, não basta você se livrar do gatilho. Você não pode ser uma pessoa de cristal. Não tem como. Então, não tem como todo mundo... Pensa assim, num quarto que está cheio de ovos. E você é essa pessoa que tem cheio de ovos aí. Pisou no ovo, estourou o ovo. Ou a dinamite, a bomba. Pisou no lugar errado, estourou. Você é uma pessoa que é assim se você tem depressão. Você tem uma sensibilidade muito grande a críticas, a rejeição, a abandono, a frustração. Você é uma pessoa muito sensível emocionalmente e se afeta com muita facilidade com muitas coisas de maneira muito excessiva. Se ofende com facilidade. Isso tudo que eu estou falando é muito comum, tá? É uma regra? Não, não é uma regra não. Tem algumas pessoas que não são necessariamente assim, mas a maioria é. Tá? A maioria é. Então, infelizmente, querendo ou não, muitas vezes se tornam pessoas difíceis de lidar e que exigem muita paciência, às vezes, de quem está perto. E isso você acaba percebendo. Nossa, eu sou um peso. Você sente isso. Você sente que as pessoas têm que tomar cuidado com você. Isso vai gerando mais culpa ainda. Então não adianta você achar que você vai tirar os gatilhos e vai se livrar. Não vai adiantar. Né? Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque a cura da depressão não acontece em poucos meses. Quem critica os psicólogos a respeito disso, de fato, eu já vi muito isso acontecendo, são pessoas que definitivamente não sabem o que estão falando. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê na internet. Então não existe como se curar a depressão em 3 semanas. Já vi isso também em várias... Eu vi cada coisa já na internet, né? Que pelo amor de Deus, cura a depressão em 3 sessões. Não, eu tô falando aqui que demora anos. Eu sei que na internet tem muita besteira, a gente não pode acreditar em tudo. Então não adianta só você eliminar os gatilhos. Alguns a gente até consegue. Por exemplo, um trabalho está tóxico. Só que olha só, deixa eu mostrar de novo aqui. Me livro de um ambiente de trabalho tóxico. O que vai acontecer? Eu vou arrumar outro. Vai vir outro ambiente de trabalho tóxico. Se eu não mudar o meu padrão mental. E aí é que está o núcleo. Se eu não mudar o meu padrão mental, se eu não trabalhar o que está por trás dos gatilhos, eu vou encontrar outro ambiente de trabalho tóxico. Se não for ambiente de trabalho, vai ser um relacionamento afetivo. Ou vai ser, sei lá, o que quer que seja, qualquer outra coisa. Se eu não mudar o núcleo, não adianta mudar o gatilho. De novo, se eu não mudar o núcleo, não adianta mudar o gatilho. Não adianta. O núcleo é mais interno. De novo, olha aqui. Se eu não mudar um núcleo, não adianta mudar o gatilho. Posso mudar os dois ao mesmo tempo? Sim, deve. Deve, na maioria das vezes deve. Carlos, boa noite, Carlos. Na maioria das vezes deve mudar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas lembra, por trás dos gatilhos está o núcleo. O núcleo é mais profundo, bem mais profundo do que os gatilhos. Olha só. Cadê? Aqui, ó, tem mais ainda. Gatilhos ainda. Traumas durante a vida adulta. Mortes durante a vida adulta. Inclusive mortes são traumáticas, tá? Na maioria das vezes. E aqui eu estou colocando, veja, durante a vida adulta. Durante a infância e adolescência está no núcleo. É diferente. O que mais? Doenças e cirurgias durante a vida adulta, vivenciadas por você ou por pessoas próximas. Demissão. Estresse crônico. Ansiedade excessiva. Olha isso, que coisa genérica que eu coloquei aqui de propósito. Algo que alguém fez ou falou. Caramba, que coisa ampla. Pois é, porque tanta coisa pode ser um gatilho que não tem como esmiuçar tudo. É impossível. Alguém que pisa na sua unha encravada. Presta atenção nessa analogia. Eu vou voltar aqui para mim. Olha só, alguém pisou na minha unha encravada. O Joaquim veio e pisou no meu dedão que está encravada a minha unha. O pisão no meu pé do João é o gatilho. Ele pisou no meu pé. A unha encravada é o núcleo. Deu para entender a diferença? O gatilho é algo externo. A unha encravada é algo interno. Tá, é algo interno, mas o núcleo foi causado por algo externo? Sim, o núcleo foi causado por algo externo. Só que depois que ele foi causado por algo externo, ele virou interno. O que é o núcleo? Na maioria das vezes vocês vão ver aqui traumas da infância e da adolescência. Tem a ver com situações externas que você viveu e que o teu cérebro registrou. Isso virou o núcleo. Então o núcleo é interno.
Ele foi causado pelo externo no passado. Qual passado? 5 anos atrás? Não. Tua infância e sua adolescência. Então, olha só de novo. Como uma pessoa lida, tendo ela 35 anos de idade, 40 anos, com uma morte? É difícil para qualquer pessoa, mas isso está diretamente ligado a como está configurada a mente dela desde o núcleo. Como uma pessoa lida, tendo ela 50 anos de idade, com uma doença? A pessoa descobriu que está com câncer. Eu atendo pessoa que está com câncer, tá? Pessoas que tiveram já atendi também. Como uma pessoa lida com esse gatilho de agora? Vai depender de como está formado o núcleo. E é o núcleo que tem que ser tratado. Alguns gatilhos a gente não consegue se livrar de repente. Está com uma doença como um câncer ou alguma outra coisa grave, uma crise financeira. Como você vai se livrar assim tão fácil? Ah, é só ganhar na Mega Sena. Bom, se você ganhar na Mega Sena, tua crise financeira vai até passar talvez, né? Só que vai passar um tempo e você vai perder todo o dinheiro. Você não vai conseguir sustentar aquilo ali. Não vai conseguir, porque você tem crenças de escassez que você continua sustentando. E essas crenças fazem parte do núcleo. Então, de novo, o núcleo foi formado por fatores externos, mas ele é interno. E ele foi formado por fatores externos quando? Na infância e na adolescência. E aí o teu cérebro, entre aspas, congelou algumas coisas que se transformaram no núcleo. Veja isso. Dificuldade de se escutar e de identificar seus limites, necessidades e vontades. Baixa tolerância a frustrações. Formas não saudáveis de se relacionar com as pessoas. Excesso de introjeção, confluência e retroflexão. Introjeção é quando você pega coisas que não são suas. Confluência é quando você se funde com a outra pessoa. Projeção é quando você diz que a culpa do teu sofrimento é do mundo. É do seu pai, é da sua mãe, é do governo, é do político A, do político B, é do psicólogo, é do psiquiatra, é do médico, é da falta de dinheiro. Você joga, você tira a tua culpa, você tira a tua responsabilidade, joga para o outro. Isso é projeção. Pessoas que têm depressão fazem muito isso. Isso se chama, no final da história, vitimização, tá? É um outro nome, você se vitimiza e não assume a responsabilidade pela sua vida. Isso é terrível. Retroflexão é quando você guarda uma energia de raiva, muitas vezes, para você, e aí você se agride, você faz aquela automutilação. Isso é muito comum também em pessoas que têm depressão. O que mais que está no núcleo? Gastar muita energia em relações destrutivas, acumular problemas, dando aquele efeito de empilhamento. Sabe aquela louça que fica na sua casa durante 2 anos sem lavar a louça? Imagina. Que coisa horrorosa. A tua mente pode estar exatamente assim ou até muito pior, tá? Então isso aqui é o núcleo da depressão. O que mais que tem aqui no núcleo? Dificuldade de se nutrir emocionalmente. Você não consegue pegar coisas boas das relações. Você fica focando só no negativo, na relação com teu filho, com seu pai, com a sua mãe, com todo mundo. Dificuldade de lidar com limites, sejam eles internos ou externos. Traumas da infância e adolescência. Esses dois aqui, ó. Traumas da infância e adolescência. O que mais? Ocupar o lugar errado na sua família de origem, já vou falar sobre isso. Hábitos mentais negativos e a ruminação mental. Os traumas da infância e da adolescência e ocupar o lugar errado na sua família de origem, aqui é o núcleo do núcleo, tá? Então eu poderia colocar aqui, isso eu expliquei com mais detalhes para os psicólogos do que durante o treinamento. É como se o núcleo também fosse dividido em camadas. E tudo aquilo ali que eu mostrei para vocês, dentro do núcleo tem coisas que são mais internas aqui, então bem no miolinho, e tem coisas que são mais superficiais também. Então o núcleo também tem camadas. Tudo aquilo que eu mostrei está no núcleo, mas o núcleo também tem camadas. Então dentro do núcleo, a parte mais interna é aqui. Traumas da infância e adolescência e ocupar o lugar errado na sua família de origem. Ocupar o lugar errado, por exemplo, aquela criança que fica no papel de salvador da pátria, né? E ela quer fazer com que os pais não se separem. Eles estão brigando muito, a criança quer que os pais não se separem. Isso é só um exemplo, mas tem 1 milhão de formas disso acontecer. Minha mãe está doente, eu quero pegar essa doença da minha mãe para mim e morrer no lugar dela. Isso também acontece muito. Então uma criança entra no lugar de salvador da família e depois ela vai deslocando esse aprendizado para todas as outras relações dela. E isso vai gerando uma enxurrada de problemas e isso aqui vai acontecendo, ó. Acumular problemas, empilhamento.
Por isso, uma pessoa que tem depressão, a mente dela tá uma bagunça. Entendeu tudo, Aline? Pois é, pois é. Por isso a mente da pessoa tá uma bagunça. Por isso a vida dela tá uma bagunça. Por isso a pessoa pode ganhar R$1.000 por mês, R$10.000 por mês, ou R$100.000 por mês, 1 milhão por mês. Ela vai ter um empilhamento. Ela pode ter uma prosperidade financeira gigantesca, mas ela vai ter ainda uma escassez mental. Tá? Não estou dizendo que o dinheiro não é importante, é lógico que é, tá? Inclusive, terapia, eu vou até voltar a câmera aqui para mim. Com a terapia bem feita, conforme a gente vai fazendo terapia, é um investimento que traz retorno financeiro, tá? Então, quem faz terapia e trata crenças ligadas à escassez, começa a ganhar mais dinheiro, começa a usufruir melhor o dinheiro que tem também. Começa a sentir que merece essa prosperidade. Mas eu sempre falo, não é só o dinheiro, não é só o dinheiro. Ele é parte, claro, não tem como negar, mas não é só o dinheiro que conta, não. Não adianta você ter 100 mil, 200 mil por mês e continuar com uma mentalidade escassa, tá? Que mais? Bom, tô vendo que tem pessoas chegando agora. Para quem está chegando agora, eu recomendo fortissimamente que continue aqui. E recomendo fortissimamente que quando essa live terminar, assista ela desde o começo. Porque já se passou mais da metade, eu já estou perto até do final. E tudo que eu estou falando aqui é crucial que você entenda. É crucial que você compartilhe essa live. Manda depois para amigos, para pai, para mãe, para todo mundo. Porque aqui tem informações valiosíssimas a respeito de como é o tratamento. Então, tudo isso aqui é o miolo da cebola, tá? Então, entendeu tudo, Aline? É isso, tá? Que quando a gente tem, por exemplo, traumas de abandono, aqui eu não esmiucei tanto, mas ó, abandono, rejeição, violência, como é que vai ficar o meu trabalho? Um ambiente familiar tóxico na fase adulta? Provavelmente tem uma influência já também de quê? De um ambiente familiar tóxico na infância. Então aqui eu até deveria ter colocado, depois eu vou arrumar isso aqui. Eu vou acrescentar ambiente familiar tóxico durante a vida adulta, tá? Isso aqui eu vou corrigir depois, porque os gatilhos são na fase adulta. Ambiente familiar tóxico durante a vida adulta. Isso aqui tem tudo a ver com traumas da infância e adolescência. Pode ser, por exemplo, rejeição, violência, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, estupro. Então, se eu tenho essa violência aqui na minha casa, quando eu tenho 5 anos, 6 anos, 10 anos, como vai ser para mim lidar com um ambiente de trabalho tóxico? Vai ser um inferno, porque é uma merda, né? Ficar num ambiente de trabalho tóxico, mas é algo que é familiar para mim. É tão familiar quanto falar português. É diferente de falar inglês ou francês, é outra língua. Eu não entendo a língua da paz. Eu não sei falar a língua da felicidade. Eu não sei falar, vou ter que aprender a falar. Então, se uma pessoa teve um monte de violência, rejeição, abandono durante a infância, o que vai ressoar com ela na vida adulta, o que você acha que vai ressoar? Português ressoa com você até hoje. Não é francês que ressoa. Você aprendeu francês quando você era criança? Não, né? Como é o tratamento correto da depressão? É desconstruir o núcleo. E é isso que muitos psicólogos, infelizmente, não sabem fazer. Por isso eu contratei psicólogos, estou já treinando eles, já foram treinados em todo esse método aqui das 7 camadas que eu mostrei, de maneira 300 vezes mais profunda do que eu estou mostrando aqui na live, continuam em treinamento, foram treinados, continuam sendo supervisionados, etc., porque eu quero que psicólogos saibam usar isso aqui. Porque eu sei que não é fácil de tratar a depressão, eu sei que não é. Só que eu estou falando para vocês, o que nós estamos aqui há 40 minutos. Para os psicólogos foram sei lá quantas horas, eu nem lembro mais quantas horas foi de treinamento para o Ricardo e para o Samuel, que quando começaram comigo já eram excelentes já. Então eu treinei tudo isso aqui com detalhes, tá? Porque a depressão tem que ser desconstruída, vou voltar para cá de novo, de dentro para fora. Então, não adianta só você mudar os gatilhos. Muitas vezes você não vai nem conseguir mudar os gatilhos. Eu vou dar um exemplo prático disso de novo. Olha só. Eu tenho aqui um ambiente de trabalho que é uma merda. É uma merda. Aí eu não consigo sair
Porque eu tenho crenças que são hábitos mentais negativos, que são distorções cognitivas, são percepções erradas que eu tenho, que foram geradas, falei que dentro do núcleo tem partes mais profundas, né? Então, os hábitos mentais negativos, eles são menos profundos do que isso aqui, Os traumas e isso aqui, esses dois, são mais profundos do que esse. Por isso eu falei que, para os psicólogos, eu expliquei isso aqui com milhões de vezes mais de detalhes, tá? Mas esses dois aqui são o núcleo do núcleo. E vão gerar tudo isso aqui. O núcleo do núcleo é esse. Traumas da infância e adolescência e ocupar o lugar errado na família de origem. Isso é o núcleo do núcleo. Esses traumas podem ser causados por pai, por mãe, na maioria das vezes. Sim, por avô, por avó. Podem ser causados por bullying na escola. Podem ser causados simplesmente pela vida. Por doenças, acidentes, cirurgias, sequestro, estupro. Isso aqui é o núcleo do núcleo. E vai causar todo o restante aqui. Outro momento eu posso até reformular esses slides. Aqui eu não fiz questão de deixar tão aprofundado, porque tudo isso aqui é um núcleo, na verdade. Eu aprofundei mais no treinamento dos psicólogos. Mas tudo isso aqui acontece também por causa desses dois pontos aqui. Então, de novo, voltando para o gatilho. Se eu estou com uma puta de uma crise financeira agora, e eu tenho uma crença de que eu não tenho valor porque eu me senti abandonada ou abandonado pelo meu pai quando eu era criança, será que eu vou sentir que eu mereço ter sucesso? Será que eu vou sentir que eu mereço ser feliz? Provavelmente não, né? E aí eu não vou conseguir superar uma crise financeira por mais que eu tente. E eu vou ficar sabotando possíveis soluções. Por exemplo, eu vou cismar que eu quero fazer terapia com um psicólogo cuja consulta custa mais ou menos 300, 330 reais. É um preço alto? Sim, é um preço alto, que você talvez não consiga pagar e você tem outras opções mais baratas e igualmente boas. E aí você não quer. Estou falando isso especificamente para algumas pessoas que estão aqui na live, que estavam no começo. Quem sabe, né? Quem tá aí sabe para quem é, né? Então, vou cismar com um tratamento que eu não posso pagar. Opa, você vai ter que se organizar financeiramente ou encontrar uma alternativa. Rigidez mental é um dos erros que mais impede pessoas de saírem da depressão. É um dos erros que mais impede. Tá? Então, é quando você quer que as coisas sejam do jeito que você quer. Às vezes isso acontece, essa rigidez mental, não é uma regra que eu vou falar não, tá? Mas é muito comum que algumas pessoas que foram muito mimadas, quero tudo do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero. Só pode ser assim. Isso é até uma arrogância de algumas pessoas. Não sei se é teu caso aí, você que está me ouvindo, reflita. Não sei. Mas eu sei que é o caso de muita gente. Que mais? Término de relacionamento. Como eu lido com um término de relacionamento? Depende de quê? Olha só. Meu pai e minha mãe foram super suportivos. Eles me deram suporte. Eles me deram apoio, eles eram presentes, eu sentia amor, eu me sentia nutrido ou nutrida. Aí hoje eu tenho 30 anos de idade. Aline, se você confia no meu trabalho, confia nas pessoas que estão trabalhando comigo, tá? Quem confia no meu trabalho, confia também nas pessoas que estão trabalhando comigo. Afinal, quem está trabalhando comigo é parte do meu trabalho, por isso eu os contratei. E realmente, tem muitos psicólogos que não são bons, eu concordo plenamente. Por isso que eu contratei, selecionei a dedo e além de contratar, eu treinei eles durante horas e horas nesse método das 7 camadas. Inclusive, tanto o Ricardo quanto o Samuel, eles vão aparecer aqui em live, tá? Semana que vem vocês vão ver eles aqui em live. Vocês vão ver, tá? Aline, quem sabe você consegue passar comigo? Vamos ver. Se conseguir, ótimo. Se não, tranquilo, não tem problema, tá? Que mais? Olha a Gabi falando aqui. Faço terapia pelo IGT há mais de um ano. Recentemente entrei para terapia em grupo. Estou muito satisfeita com o atendimento. Pois é, entendeu? Já tive muita depressão, dos tempos para cá não tive mais, exceto no fim do ano passado. Meu psiquiatra tinha trocado lítio pelo Divalcon. Já trabalhei em lugares tóxicos. Foi libertador sair deles. Meu sonho é ser autônoma. Olha, deixa eu voltar para esse exemplo que você acabou de falar, Gabi, porque é super importante. Já trabalhei em lugares tóxicos. Vou até ler de novo esse comentário. Aqui. Já trabalhei em lugares tóxicos. Foi libertador sair deles. Meu sonho é ser autônoma. Crenças que te
impedem de ser autônoma, como fazer para lidar com isso. Tem algo aqui, ó, tá? No núcleo. Sempre. Quando eu falo núcleo, não é o núcleo só da depressão, é o núcleo da tua mente. Isso é o núcleo da sua mente, tá? Não é só da depressão, é da sua mente. Márcio, eu tenho ansiedade, eu tenho crises de ansiedade. Tenho síndrome do pânico, ou eu tive síndrome do pânico. Você pode ser que o núcleo que você está vendo aqui, você sinta isso também e não tenha depressão, tá? Eu sei que tem gente aqui assistindo que pode não ter depressão, a falar, caramba, Márcio, tô vendo isso aí, tô identificando um monte de coisa, mas eu não tenho depressão. Pois é, quem não tem depressão, deixa eu voltar aqui. Quem não tem depressão ainda, não significa que não possa ter um dia. Então, se você está vendo essa live aí, se identificando com um monte de coisa, e já faz terapia, maravilha, você já está se protegendo e está evitando um puta de um problema no futuro de depressão grave até. Não que a ansiedade não seja um problema, é lógico que é, quando ela está em excesso. Mas se você está se tratando já, você está evitando problemas ainda maiores no futuro. Se você não tem depressão, mas está se identificando aqui, caramba, eu tenho esse acúmulo que o Márcio está falando, e eu não tenho depressão ainda, olha, é comprovado que pessoas que têm ansiedade generalizada por 5 a 10 anos têm uma chance altíssima de desenvolverem depressão, tá? Então, cuidado. Por isso que eu estou falando, isso aqui não é só com quem tem depressão que acontece, não. Não é. Outras pessoas têm isso aqui também, tá? Deixa eu voltar de novo, por exemplo, da Gabi, que era super interessante, porque tem tudo a ver com o que eu estava falando agora há pouco. Deixa eu subir aqui, cadê? E aí eu vou pegar esse exemplo de novo aqui, ó, achei. Como exemplo concreto. Já trabalhei em lugares tóxicos, foi libertador sair deles. Meu sonho é ser autônoma. Então, gatilhos aqui. Ambiente de trabalho tóxico. Adianta eu mudar só isso? Não. Não. Então quer dizer que eu tenho que suportar isso eternamente? Também não. O que eu falei no começo da live, que eu vou repetir, é a gente muda muitas vezes os gatilhos e o núcleo ao mesmo tempo. A mudança de um leva a outra. Me identifiquei com as crenças que me impedem de ser autônoma. Às vezes fico meio perdida sem saber como começar. Pois é, que bom, Gabi, que você está tratando isso, porque você está tratando o núcleo, percebe? Você está tratando o núcleo. Essas crenças muitas vezes estão ali no núcleo, entendeu? E isso vai te ajudar a mudar o que está aqui nos gatilhos. Então, muita gente sai de um trabalho tóxico e entra em outro. Muita gente sai de uma relação tóxica e entra em outra. Muita gente não consegue sair de uma crise financeira. Por quê? Porque está presa em coisas aqui do núcleo. E aí, o que eu estou dizendo, e vou voltar aqui para a imagem, é o tratamento correto da depressão envolve tudo, todas essas 7 camadas. Todas. A mais importante delas é o núcleo. E aí, por isso eu falei, o que está aqui nos sintomas, amortecimento, congelamento, perda e falta, o que está aqui não é segredo nenhum. A única coisa que eu fiz aqui foi estruturar de maneira didática dos mais superficiais até os mais profundos. O que está aqui, corpo, também não é segredo nenhum. Muita gente sabe. O que está nos gatilhos, também. O que está no núcleo, aí eu vou até voltar a câmera aqui. O que está no núcleo, sendo muito sincero com vocês, eu nunca vi dessa forma estruturada como eu estou colocando isso. Quem criou fui eu. Eu realmente nunca vi. E não é à toa que eu criei dessa forma para ficar claro, para ficar estruturado. O que está no núcleo? Isso norteia os meus atendimentos. Quando eu estou atendendo alguém e eu vejo, caramba, essa pessoa, na primeira sessão, ela me fala algo que eu identifico que está aqui, pode ser que a pessoa nem se ligue disso, mas eu nunca mais vou esquecer do que a pessoa falou. E pode ser que demore 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas eu vou chegar nisso aqui, na terapia. Eu vou chegar. E eu vou chegar aqui também. Às vezes demora 1 ano ou 2. Por isso que às vezes a terapia demora. Às vezes não é rápido, não tem jeito, tá? Não é. Eu vou chegar nisso aqui com os pacientes. Eu vou chegar, a gente chega. Quem já me conhece, olha só. Esses toquinhos de madeira estão aqui do meu lado, eles são sensacionais, eles ficam... Coloco eles aqui, ó, eu posiciono a câmera do notebook fica aqui, tá? Não é essa que eu uso uma outra câmera que tá ali. Cadê? Aqui. Tá ali a câmera. Tá uma bagunça aqui, né? Tô mostrando o meu ambiente aqui, bagunçado. E aí,
Pego esses toquinhos e coloco ali. Isso aqui dá exercícios que são sensacionais, tá? E muitas vezes isso aqui se transforma em cirurgias emocionais. E isso muitas vezes é, assim, extremamente poderoso, tá? Extremamente. Vocês estão vendo esses ring light aqui? Isso aqui é a luz que está me iluminando, né? Tem outros dois aqui ainda, hein? Tem um monte. Bom, nossa, essa live já passou de 50 minutos. A ideia era que fosse 30, mas realmente eu já sabia que de hoje não ia ter como ser rápida, né? Não tem jeito. Bastidores. Pois é, Marcelo. Então, que mais que eu estava falando? Nossa, eu já me perdi. Me perdi completamente. Eu estava falando do núcleo. Estava falando que a maneira como eu estruturei isso, eu de fato nunca vi estruturado dessa forma, como se fosse uma cebola, tá? Como se fosse realmente uma cebola, onde tem a parte mais profunda ali, que é o que causa. Então isso eu de fato nunca vi, por isso que eu fiz dessa forma. E é por isso que eu falei agora, começando a fechar a live, que como é o tratamento correto? É quando a gente trata tudo, tudo. E a gente começa de dentro para fora? Não necessariamente. Muitas vezes eu vou começar por aqui mesmo, depende do caso. Às vezes eu vou chegar no núcleo na primeira sessão, na segunda. Às vezes eu vou demorar 1 ano. Depende do paciente, depende de 1 milhão de fatores que é impossível explicar. Mas eu vou chegar no núcleo. O tratamento tem que chegar no núcleo, desconstruir o núcleo, modificar o núcleo, alterar o núcleo. E só para vocês verem aqui, né, o que tem aqui, isso aqui, lembrando, né, para quem chegou no... Lembrando ou situando para quem chegou no meio para o final, treinamento em grupo, 7 camadas da depressão. Aqui eu peguei os slides do treinamento que eu dei, foram 8 horas de treinamento no final do ano passado. Eu estou fazendo uma hipersíntese aqui. No treinamento foi algo muito mais profundo do que essa live, e na terapia é muitíssimo mais profundo do que o treinamento. Nem se compara, tá? Terapia é muito mais profunda do que o treinamento. O treinamento é mais profundo do que a live, terapia é mais profundo do que o treinamento. Mas eu estou dando uma amostra aqui do que é isso, né? E aí no treinamento eu mostrei, ó, isso aqui tudo são coisas que eu trabalho com meus pacientes. Eu nem vou ler isso aqui, mas isso aqui tudo são coisas que eu trabalho, que eu falei no treinamento e que eu trabalho com os meus pacientes também. Então existem formas, ó, desconstruindo acúmulo, ruminação mental. E isso aqui é tanta coisa para ser trabalhada que não é à toa que a depressão leva... não é à toa que a terapia leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, dependendo do caso. Olha isso aqui. Traumas da infância e adolescência. Aqui eu coloquei alguns. Olha isso. Mortes, doenças e cirurgias vividas por você ou por alguém próximo. Separação dos pais, brigas dos pais, afastamento dos pais e avós, bullying, assalto, sequestro, violência, abandono, rejeição, desamparo. Outros. Por que outros? Porque é infinito, porque não dá para colocar tudo. E isso aqui tudo é trabalhado, tá? O método das 7 camadas serve para outros problemas emocionais além da depressão? Eu vou explicar já já essa resposta. Reconhecendo seu lugar na família de origem, isso é super importante, super, super, super. Hábitos mentais negativos, olha isso. Quem tem ansiedade aqui vai se identificar, hein? Catastrofização, minimização, pensamento preto e branco, olha isso. Isso aqui, quem tem ansiedade, super comum, isso vai levando a depressão em algum momento, vai acabando com a energia, né? E aqui tem vários exercícios que eu passo, ó. Isso aqui eu vou só passar rapidamente mesmo, nem vou entrar muito nisso. Isso aqui são coisas do treinamento e principalmente da terapia. E aí eu vou voltar aqui para a imagem antes de finalizar. Quero saber se alguém tem alguma pergunta. Tá? Para quem está chegando agora, estamos exatamente no final. Eu espero que isso tenha ficado claro como é o tratamento correto. E só para deixar claro também, casos graves precisam de psiquiatra junto com psicólogo. Casos moderados, ou seja, médios, em alguns também precisa do psiquiatra. E o tratamento psiquiátrico precisa estar correto. Senão, a terapia não vai funcionar. Agora, de novo, somente os remédios vão resolver? Não, de jeito nenhum. Só que, num caso moderado ou grave, se a pessoa está no psicólogo sem o psiquiatra, também não vai resolver. Se o tratamento psiquiátrico está errado, também não vai resolver.
Por isso, para alguns pacientes eu falo, fulano, eu preciso que você vá no psiquiatra. Para algumas pessoas eu falo, olha, é urgente. Tem pacientes que às vezes eu falo isso. Você precisa marcar consulta com o psiquiatra. Precisa. Senão a terapia não vai funcionar. Mas, Márcio, meu caso é grave. Eu não quero ir no psiquiatra de jeito nenhum. Eu quero só terapia. Não vai funcionar. Se o caso for grave, não vai. Precisa do psiquiatra também, tá? Então, é super importante saber que a combinação dos tratamentos psicológico, psiquiátrico, é super importante. Então, um dos erros de algumas pessoas também é subestimar o psiquiatra. Esse erro não é tão comum assim, tá? Na maioria dos casos, o que acontece é o contrário. É a pessoa hiperestimar o psiquiatra, achar que só o remédio vai resolver. Aí fica lá 10, 20, 30 anos só com o psiquiatra. Troca de psiquiatra 300 vezes, troca de remédio, usa tudo quanto é antidepressivo, mas o casamento continua um inferno, o trabalho continua uma merda, o dinheiro não vem. A vida da pessoa tá um inferno, tá um caos. E troca de remédio. O marido dá um soco na cara, o marido bate, o chefe é super abusivo, aí troca lá de escitalopram pra venlafaxina, desvenlafaxina, e troca de remédio, troca disso, troca daquilo. E não vai melhorar, porque o ambiente tá uma merda, porque tá tudo uma merda. Como que você vai melhorar? Não vai, a tua vida tem que melhorar. O remédio vai dar condições pro teu cérebro absorver aquilo que você vai aprender na terapia. E você vai aprender o quê? Vai aprender a desconstruir o núcleo da depressão. O remédio vai dar condições. Se você não está com um tratamento psiquiátrico correto, o teu cérebro não vai ter condições de. Por isso eu falei que precisa das duas coisas em casos graves, em alguns casos moderados. Nos casos leves, não precisa de psiquiatra. Olha que maravilha. Não precisa, só o psicólogo basta. Mas, de novo, todos os casos, o psicólogo é fundamental. Casos leves, só o psicólogo já é suficiente, não precisa do psiquiatra. Sempre precisa do psicólogo. Casos graves, precisa dos dois. Casos moderados, alguns vai precisar dos dois, alguns só o psicólogo basta. O que mais? Esporte, atividade física. Quem precisa? Todos. Só que casos graves, infelizmente, muitas vezes não. A pessoa às vezes não consegue levantar da cama, tá? Então, às vezes a pessoa está literalmente arrastando uma tonelada em cada pé e ela não vai conseguir ir para academia, não vai conseguir fazer uma caminhada, mas tem que começar aos poucos. E às vezes o esporte, a atividade física, não vai ser a primeira coisa que a pessoa que está numa depressão grave vai fazer. Às vezes ela vai ter que ganhar um pouco de energia ali com a própria terapia e ao longo do tempo ela vai começando a entrar num ciclo positivo, onde ela vai saindo, eu vou mostrar de novo aqui uma coisa, ela vai saindo ali daquele grau grave, ó. A pessoa está aqui, muitas vezes ela não vai conseguir fazer atividade física. Muitas vezes ela não vai conseguir fazer esporte. Muitas vezes, tá? Só que ela vai melhorando, em algum momento ela vai conseguir, ela vai entrando, ó, recaiu, piorou, isso acontece. Em algum momento a pessoa chega aqui, ela vai conseguir, aí ela vai conseguir depois ir no nutricionista, vai melhorar a alimentação e ela vai entrar num ciclo positivo. O que mais que é super importante? Também além disso, isso que eu vou falar aqui é crucial também, tá? Sempre falo para os meus pacientes, não importa se tem depressão ou não, exames médicos precisam estar em ordem. Vitamina D, vitamina B12, ferro, hormônios, como hormônios da tireoide, T3, T4, TSH, testosterona, progesterona, no caso das mulheres, estrogênio, tá? Hormônios, vitaminas, então exames médicos. O psiquiatra pode pedir isso, ou então um clínico geral, ou um endocrinologista, ou no caso da mulher, o ginecologista. Hormônios. Se estiver com hormônios desregulados, não tem terapia, não tem psiquiatra que vá resolver, tá? Hormônio é crucial, hormônios e vitaminas. Então, é fundamental exames médicos. Eu falo isso sempre. Falei hoje isso para um paciente. Fulano, precisa de exames. Precisa de exames. Crucial, tá? Crucial. T3, T4 da tireoide. Muita gente subestima isso, o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. Se tiver algum problema, tem que estar regulado, tá? E isso posso falar também por experiência própria. A minha vitamina D estava baixa recentemente, D e B12. Passei no médico 3, 4 semanas atrás.
Tô tomando o que ele me passou ali, que são algumas vitaminas. O meu humor melhorou pra caramba, porque minha vitamina D estava baixa, a minha B12 estava baixa, o meu humor estava meio estranho. Eu estava vendo que estava alguma coisa estranha. E eu tenho uma coisa chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma coisa que causa hipotireoidismo. Então a minha vitamina D ela tem que estar mais alta do que o que está no valor de referência do laboratório, tá? Então muita gente precisa de um bom médico aí para isso, para corrigir, para tratar isso, tá? Em quem é o médico que eu passei, que eu queria até ver se ele está por aqui agora, não está, mas é o Ivan, tá? Ele é daqui de Ubatuba, inclusive, doutor Ivan, atende lá na clínica da cidade, aqui de Ubatuba. Eu passei nele, gostei muito, e tô fazendo tratamento com ele porque eu vi que tinha coisas assim, em mim que estavam estranhas e fui ver realmente. Tava com hormônios alterados, né, vitaminas com problemas, então isso também é super importante, porque senão isso também vai alterar o humor. Agora, de novo, somente isso não resolve. Vocês veem que a saúde é tratada como um todo. Um todo. Então, quando a gente fala saúde física e mental, é uma forma didática de explicar. Porque, na verdade, é simplesmente saúde. Saúde. Ponto. É simplesmente saúde. Então, conforme a pessoa tem depressão e vai melhorando, ela entra num ciclo positivo até o momento em que ela sai da depressão. Tá? Então, é assim que se trata a depressão do jeito certo. E, bom, na live de amanhã, o tema vai ser por que em alguns casos a depressão volta. Quem assistiu essa live inteira, eu acho que já sabe a resposta. Eu já falei essa resposta aqui. Mas ainda assim eu vou focar nesse assunto amanhã, tá? Provavelmente a live de amanhã vai ter a duração talvez de 30 minutos mesmo, que é o meu objetivo. A de hoje já deu 1 hora. Sim, Renata, doutor Ivan, Clínica da Cidade, Ubatuba. Foi nele mesmo que eu passei e gostei muito, tá? Então ele fez uma bateria de exames em mim. Nossa, foi o que? Umas 3 semanas, 1 mês atrás, né? Eu fui nele 2 vezes. Fui na consulta, fiz uma infinidade de exames. Ele passou um monte de exames que eu achei ótimo. Fui no retorno, daí ele me passou um monte de coisa. Em 1 semana o meu humor melhorou. Olha que coisa, vitamina D e B12 baixos. E eu sempre soube dessa história da vitamina D e B12 que não podem estar nem baixas nem altas, né? Eu sempre soube disso, isso não é novidade para mim. E isso estava acontecendo comigo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo, estava alguma coisa estranha, meu humor estava estranho. Fui lá no médico e falei, caramba, vitamina D e B12 no meu caso. Sem contar a tireoide, porque eu tenho a tireoidite de Hashimoto e o hipotireoidismo, né? Então por isso que eu estou falando que isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo. De novo, isso não é tudo. Cuidado para não achar que hormônio vai tirar você da depressão, porque não vai. Se a causa do teu humor ruim for hormônio, aí não é depressão, tá? Se a causa do teu humor ruim for hormônio, não é depressão. Não é. Isso pode até imitar depressão, mas a depressão é muito mais do que a alteração hormonal, seja tireoide ou testosterona ou o que for. Se melhorar, então, porque não era depressão. Podia ser uma pré-depressão, podia ser algo que está imitando depressão. Tem gente que fala hipotireoidismo causa depressão. Não, hipotireoidismo imita depressão, tá? Imita, mas não causa não. Tem coisas que, vários dos sintomas que são cruciais para um diagnóstico de depressão que o hipotireoidismo não vai causar, tá? Como a própria perda de prazer, o vazio. Então, se a pessoa tem isso, ela melhora o hipotireoidismo e ela tem depressão junto, a depressão vai melhorar, claro, porque tem sintomas que estão misturados. Mas muita gente não tem nenhum tipo de problema hormonal e de vitamina e tem depressão. Então, por isso que eu estou falando que a saúde tem que ser tratada como um todo. E isso que eu estou falando aqui, eu faço questão de falar para os meus pacientes também. Que mais? Ouvi dizer que muitas pessoas... Ouvi dizer que tem muitas pessoas com vitamina D e B12 baixa. Também estou, mas não gosto muito de tomar sol. Olha, no meu caso, eu estou tomando suplementos de vitamina D, tá? Porque no meu caso, tá? Como eu tenho tireoidite de Hashimoto e hipotireoidismo, eu preciso de mais vitamina D do que o normal. Então, e eu fui descobrir isso 3 semanas atrás na consulta do Ivan. E então eu precisaria ficar muito tempo no sol, assim, não dá. Então eu estou tomando e em 1 semana eu já vi uma melhora muito grande no meu humor, na minha disposição. Até para academia, até no treino da academia. O que mais? Estou pensando aqui, alguém tem alguma pergunta? Pensando aqui, o que eu falo para a gente finalizar?
Bom, eu acho que perguntas, só para então começar a finalizar. Amanhã, por que a depressão volta? O que acontece com algumas pessoas que a depressão volta? Quem assistiu a live inteira hoje já tem alguma ideia da resposta, mas ainda assim eu vou focar nesse tema amanhã. Sexta-feira o tema vai ser como eu, Márcio, superei a depressão. Não só como eu superei, mas também como eu desenvolvi. O que aconteceu comigo que me fez entrar na depressão e como eu fiz para sair da depressão. Eu percorri tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, o início do método das 7 camadas foi com base na minha experiência. Eu vou falar para vocês alguns dos traumas por quais eu passei, né? E aí algumas pessoas falam, Márcio, mas psicólogo não pode falar sobre vida pessoal. Mais ou menos isso, tá? Mais ou menos. Na terapia, de fato, não. Eu não vou ficar falando dos meus problemas na sessão para o meu paciente. Claro que não. Eu falo na minha terapia, porque eu também tenho a minha psicóloga, que é a Suelen, tá? Para a Suelen eu falo, mas para os meus pacientes não. Mas das minhas questões, algumas das questões que eu já tive, problemas e tal, eu vou falar aqui na live, isso não tem problema nenhum. Inclusive é importante isso, porque vocês vão ver como que eu, Márcio, já fui um caso gravíssimo, tá? O meu quadro de depressão, ele era extremamente grave, foi assim, muito grave durante muito tempo, tá? A ponto de eu quase me matar e de pensar em me matar sei lá quantas vezes quando eu estava na adolescência, início da fase adulta. Então hoje para mim é super tranquilo falar sobre isso, nem sempre foi, porque são coisas delicadas, são assuntos delicados. Quando eu estiver contando a minha história sexta-feira, não sei se vai ser tão tranquilo assim. Vai ser uma experiência interessante para mim também, porque não sei como vai ser, porque eu vou mexer em algumas coisas aí que eu vou contar para vocês, vocês vão ver que não é muito simples, não. Estão trabalhadas, estão bem resolvidas, mas eu estou em terapia, permaneço em terapia. O que mais? Por isso confio em você, porque você já vivenciou e sentiu na pele o processo. Aline, fico muito feliz pela confiança. Agradeço mesmo, de verdade, tá? Obrigado, Márcio. Excelente live. Erivaldo, estou saindo de um trabalho tóxico. Então, Aline, lembra, eu transmiti tudo isso aqui de maneira muito mais ampliada para o Ricardo e para o Samuel, tá? E aí, até já pegando esse gancho, pessoal, se você quer fazer o agendamento de uma conversa inicial por chamada de vídeo individual, que pode ser comigo, pode ser com o Ricardo ou com o Samuel, vai depender da nossa disponibilidade de horário, de agenda também. Você pode comentar aqui na live agora a palavra terapia. Tem algumas pessoas que estão aqui que já agendaram a conversa inicial comigo, inclusive. Pode comentar aqui agora a palavra terapia, ou você pode também fazer esse comentário, se você está vendo gravado, no comentário da live mesmo, gravado, ou você pode também me mandar por direct, tá? Que aí você vai ter a possibilidade de agendar um horário para ter uma conversa inicial sem custo por chamada de vídeo comigo, com o Ricardo ou com o Samuel. E aí você vai poder contar sobre você, vai poder falar sobre a sua história e você vai poder entender ainda mais como a terapia vai te ajudar no seu caso. Wilka, já agendei. Pois é, ótimo. Tem algumas pessoas aqui que já estão agendadas. Maravilha. Então, quem quer agendar, comenta aí se tiver alguém que quer terapia, que você vai receber uma mensagem automática minha, tá? Ou manda para mim pelo direct também essa palavra. Rogério, boa noite. Ou também quem está vendo gravado, comenta aí, tá? Para quem está chegando agora, nós estamos finalizando a live. Parabéns para todos vocês que estão aqui há 70 minutos assistindo. Quem chegou no meio para o final, essa live de hoje talvez seja a mais importante da maratona inteira, tá? Eu acho que talvez seja a mais importante de todas. Ainda assim, eu recomendo que veja de ontem, veja de antes de ontem, a primeira e a segunda, porque eu falei sobre os erros que as pessoas cometem, que as impedem de se curarem. Falei sobre pensamentos sabotadores. Falei sobre o que mantém pessoas presas na depressão na live de segunda e na live de terça, tá? Live de amanhã, por que em alguns casos a depressão volta? Live de sexta, como eu, Márcio, entrei em depressão e como eu me curei da depressão. Então essa vai ser a live de sexta-feira. Amanhã, então, quinta, e depois sexta, às 9 horas da noite. Deixa eu ler esse comentário aqui, olha só. Terapia é a melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos. Abordo esse assunto no meu livro novo. Ótimo que a terapia vai
virar assunto do seu livro novo. Sensacional. Porque é um depoimento seu, né? Então, assim, isso realmente é muito, muito legal. Para quem está chegando agora, no final, volto a dizer, assista essa live. Quem chegou do meio para o final ou no final, eu estou encerrando agora. A não ser que alguém tenha alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui agora, tá? Porque eu já estou realmente esperando para ver se tem alguma pergunta para finalizar. E de qualquer maneira, quem chegou do meio para o final, assista essa live inteira. Está gravada, vai ficar gravada, e compartilha essa live. Manda para os amigos, manda para... uma história fictícia. Legal. É uma história fictícia, mas tem o teu conhecimento, né? Então, com certeza, tem a sua vivência por trás dessa história fictícia, né? A gente acaba tendo a nossa influência mesmo nas histórias fictícias, porque você vivencia, você faz terapia, então tem a tua experiência. Então, compartilha essa live. Manda para o pai, para a mãe, para o tio, para os parentes, para os amigos. E vou dizer uma coisa, manda até para quem você não sabe que tem depressão. Porque às vezes o teu colega de trabalho que está ali do teu lado pode estar precisando assistir essa live aqui e você não sabe, tá? Você não sabe porque a pessoa não te fala. Assim como você não sai contando para todo mundo que você tem depressão, algumas pessoas não vão contar para você. Então, esse vídeo tem que ser compartilhado, porque esse pode ser o primeiro passo na mudança da tua vida e na mudança da vida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, parabéns para quem está aqui. Eu aguardo vocês na live de amanhã. Tchau, tchau.